Bom dia, dia 30 de janeiro. Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos para o nosso devocional. Sente-se em uma poltrona confortável. Sente-se em um lugar que você esteja confortável. Relaxe os ombros. Respire profundamente. Solte, libere todo o peso que existe nos seus ombros. Relaxe. Continue respirando. Com gratidão em seu coração, entregue a Deus 3 coisas pelas quais você é grato, você é grata. Apenas diga a Ele: Pai, sou muito feliz e grato por. Entregue a Ele 3 coisas das quais você sim sente gratidão. Continue respirando. Agora, mentalize a luz divina que vive dentro de você. Quando Deus o fez, Deus colocou a luz divina dentro do seu corpo, dentro de cada um de nós. Mentalize essa energia. Mentalize que essa luz se expande e ela vai crescendo cada vez mais e toma conta do seu corpo. Toma conta de todas as suas células. Ela se expande ainda mais e toma conta de todo o seu ambiente. Continue respirando. Continue com o corpo relaxado. Se você estiver sentado, coloque suas mãos em cima do seu joelho. Relaxe. Abra as suas mãos com a palma virada para cima. Continue respirando e agora mentalize uma luz que vem lá do céu. Essa luz é a luz de Deus. Ela se conecta a você, iluminando ainda mais o seu ser, passando pelo topo da sua cabeça, iluminando a sua mente, o seu espírito e o seu corpo físico, eliminando as máculas que existem nos seus pensamentos, no seu corpo físico e também no seu corpo espiritual. A luz de Deus, ela é muito poderosa e ela pode eliminar qualquer coisa ruim ou negativa que existe dentro de você. Permita essa limpeza. Agora, mentalize 3 pessoas que você gostaria que recebessem essa luz. Apenas mentalize, pense nas pessoas. Lembre do rosto dessa pessoa e deixe que Deus faça o resto. 3 pessoas agora vão ser iluminadas porque você assim o deseja. Agora, profetize na vida dos seus. Diga palavras positivas sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu cônjuge, sobre o seu negócio, sobre sua casa, sobre você mesmo. Profetize na vida de tudo que está em volta. Tudo aquilo que você deseja abençoar, abençoe com palavras nesse momento. Não espere eu terminar de falar. Já comece abençoando. Respire profundamente e abençoe a vida dessas pessoas. Pode ser uma pessoa, podem ser 2, 3, 5, 20, não importa. O número de pessoas que você desejar. Se você quiser pausar o vídeo só para abençoar mais pessoas, fique à vontade. Dê um pause no vídeo, abençoe as pessoas e volte a fazer. E volte a acompanhar junto comigo. Agora, entregue a Deus 3 desejos para o dia de hoje. 3 intenções.
Quais são as suas intenções para o dia de hoje? Entregue a Deus humildemente. Mostre a Ele os seus planos. Quais são os seus planos para o dia de hoje? Peça ajuda. Peça que Ele o guie. Peça discernimento, sabedoria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Pai, fazei de todos nós aqui nesse devocional, que estamos aqui nesse devocional, instrumento de vossa paz, instrumento de vossa luz. Que nós possamos estar com o Senhor, não somente durante o nosso devocional, mas também o dia todo, 24 horas por dia, todos os dias de nossa vida. Amém. E agora, vamos para a nossa leitura de hoje. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Diversos filósofos, ao longo da história, refletiram sobre o sentido da vida, uma questão que naturalmente toma o imaginário humano há muitos séculos. No entanto, essa resposta não está dentro de nós, especialmente porque somos seres criados por um Deus perfeito, que delimitou um propósito para cada um de nós e nos adotou como seus filhos. Ao reconhecer nossa filiação, abrimos as portas para viver plenamente em alinhamento com os planos de Deus. Paulo, ao falar sobre sua jornada espiritual, deixa evidente a paixão que tinha por seu propósito, de modo que deixou todo o seu passado para trás e se entregou plenamente para viver com intensidade os planos e sonhos de Deus. Vejo que focar exclusivamente no eu é um grande problema, apesar de ser a direção que a sociedade tem tomado atualmente. A vida de pessoas inspiradoras sempre está associada a quanto amaram, serviram, se entregaram, foram generosos, cumprindo seu propósito, não só a quantos bens acumularam. Direcionar a vida a um caminho de autossatisfação é muito perigoso e nos leva a viver de forma vazia, buscando prazeres momentâneos e acabando por nos desvirtuar dos planos de Deus. Viver com o foco em Deus não significa ignorar o que acontece na Terra. Pelo contrário, é compreender que, quando focamos no que é eterno e buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Por isso, convido você a seguir em direção ao chamado de Deus que o levará a viver dias incríveis, cumprindo o seu propósito. Palavra-chave de hoje: propósito. Leitura bíblica, Êxodo 22. Leis a respeito de roubos e prejuízos. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como escravo para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado, seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que o roubou, ela pagará 2 por 1. Se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão. Mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato. Se alguém deixar que os seus animais pastem num campo ou numa plantação de uvas, e se os largar para comerem as colheitas de outras pessoas, esse alguém pagará com o melhor do seu próprio campo ou com o melhor da sua própria plantação de uvas.
Se alguém acender uma fogueira no seu campo e o fogo pegar nos espinheiros e se espalhar pelo campo de outro homem e destruir os feixes de trigo ou as plantações que já estiverem maduras, aquele que acendeu a fogueira pagará todos os prejuízos. Se alguém receber de outra pessoa dinheiro ou objetos para serem guardados, e isso for roubado da sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Mas, se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado ao lugar de adoração e ali deverá jurar que não roubou e que lhe foi dado o que lhe foi dado para guardar. Se uma pessoa ficar com um boi, um jumento, uma ovelha, roupas ou qualquer coisa perdida, e aparecer alguém dizendo que é o dono, o caso deverá ser levado até o lugar de adoração. Aquele que Deus declarar culpado pagará ao dono o dobro. Se alguém entregar um animal para o seu vizinho tomar conta, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e o animal morrer ou ficar aleijado, ou se for roubado sem que ninguém veja o roubo, o homem que tomou conta deverá jurar em nome de Deus, o Senhor, que não roubou o animal. Se o animal não tiver sido roubado, o dono aceitará o juramento e o outro não precisará pagar nada. Porém, se de fato o animal tiver sido roubado, então o outro terá de pagar ao dono pelo animal. Se o animal tiver sido morto por animais selvagens, o outro terá de trazer como prova o que sobrou e não pagará nada pelo animal morto. Se alguém pedir emprestado um animal e este ficar doente ou morrer quando o seu dono não estiver presente, quem pediu emprestado deverá pagar o preço dele. Mas, se isso acontecer quando o dono estiver presente, o outro não precisará pagar nada. Se o animal tiver sido alugado, só será pago o aluguel. Leis morais e religiosas. Se um homem seduzir uma virgem que não estava num casamento contratado, ele pagará o dote da moça e casará com ela. Porém, se o pai dela não quiser que a moça case com ele, então ele pagará ao pai uma quantia em dinheiro de acordo com o preço de uma noiva virgem. Mate toda mulher que fizer feitiçaria. Quem tiver relações sexuais com um animal será morto. Condene à morte toda pessoa que oferecer sacrifícios a qualquer outro Deus, e não somente a mim, o Senhor. Não maltratem nem persigam um estrangeiro que estiver morando na terra de vocês. Lembrem que vocês foram estrangeiros no Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como o agiota, que cobra juros. Se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva antes que anoiteça, pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme, para esquentar o corpo. Sem a capa, ele não tem nada com que se cobrir. Quando ele chamar a mim pedindo ajuda, eu o atenderei, pois sou bondoso. Não rogue pragas contra Deus, e nem amaldiçoe nenhuma das autoridades do seu povo. Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais, de vinho e de azeite. Entregue-me o seu primeiro filho. Entregue-me o primeiro filhote de suas vacas e das suas ovelhas. Deixe que o primeiro filhote macho fique com a mãe 7 dias. Porém, no 8º dia, ofereça-o a mim. Vocês são um povo separado para mim. Por isso, não comam a carne de animais que tenham sido mortos por animais selvagens. Deem essa carne aos cães. No livro Café com Deus Pai hoje, o autor fala sobre propósito de vida. E quantos de nós já não pararam para pensar sobre propósito de vida? Se estava realmente vivendo o seu propósito. Bom, eu acho que eu estou na direção do meu propósito. Eu sempre falo para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que eu converso, que eu tenho a oportunidade de bater um papo,
que eu acredito que o propósito de vida está ligado e conectado sempre a outras pessoas. Se você faz algo para outras pessoas, então você deve estar seguindo o seu propósito de vida. Por exemplo, se você é um vendedor e você vende alguma coisa para outras pessoas, você está servindo essas pessoas. O fato de você receber dinheiro em troca não quer dizer que você não esteja no seu propósito de vida. Se você é um sacerdote, trabalha na igreja e você presta serviço a outras pessoas, ensinando a palavra de Deus, ou ajudando essas pessoas a ter discernimento, ajudando essas pessoas a tomar um caminho correto, ajustar as velas delas para que elas possam ir na direção correta, então ele está servindo a Deus. Se você é apenas um trabalhador, mas mesmo assim, de alguma forma você presta serviço para alguém, então você está seguindo o seu propósito. Eu acredito que propósito de vida ele está ligado, sempre ligado a outros. Por exemplo, se você escolher um trabalho que você deva fazer sozinho, que você acredita que está fazendo sozinho, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um casal que eu conheço, que eu gosto muito desse casal. Eles vieram estudar lá no nosso centro de treinamento e eles trabalham no meio das montanhas. E eles gostam de ficar no meio das montanhas porque eles gostam da natureza. E lá no meio das montanhas, eles olham as árvores que precisam ser cortadas, plantam novas árvores, então eles fazem reflorestamento. Esse é o trabalho deles, tá? E eles ficam praticamente isolados. Porém, muitas pessoas pensam, o trabalho deles não tem nada a ver sobre servir. Na verdade, tem muito a ver com servir. Por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos de oxigênio. E eles estão reflorestando as florestas. Eles estão plantando novas árvores. Mesmo que eles estejam sozinhos, não estão conectados exatamente a outras pessoas durante o trabalho deles, eles estão servindo outras pessoas. Então, ou seja, sem eles, um dia nós poderíamos ficar sem ar. Se eles não estivessem fazendo esse trabalho, nós poderíamos um dia não ter o que respirar. Então, ou seja, eles estão provavelmente no propósito da vida deles. Mas quem sou eu para dizer que alguém está no propósito de vida ou não? Eu não sou ninguém para dizer isso. Eu não tenho o conhecimento de Deus. Eu não tenho a sabedoria dele. Mas isso é o que eu acho. É apenas um achar. Até hoje, nesses meus 43 anos de vida, o que eu aprendi foi isso. É que o que eu acredito, na verdade, com tudo que eu aprendi, é isso. Que o propósito de vida está conectado sempre a ajudar outros, a servir outros. Eu vou ficando por aqui, não tem muito o que comentar. Sobre Êxodo 22, essa parte do Êxodo, eles colocaram muitas leis. Moisés colocou todas as leis. E para que servem as leis? As leis elas servem para dar ordem. E é engraçado que eu vou ler nessas leis, que está falando ali sobre roubar um boi, tirar um boi do outro, o boi morreu. É uma coisa que acontecia, provavelmente essas coisas aconteciam. E Moisés ali no meio daquele povo todo não sabia o que fazer, provavelmente. Então ele foi pedir ajuda aos céus. Me ajuda a escrever umas leis e umas regras aí, porque o povo, um toma a coisa do outro, um rouba do outro, um mata o que é do outro, um deixa o boi, o boi dele na fazenda do outro. E está acontecendo um monte de coisa aqui na nossa comunidade. Nós estamos andando pelo deserto e está acontecendo um monte de coisa que a gente chama de, que a gente pode achar que é errado, mas não existe uma regra escrita. Ninguém disse que não podia fazer, então as pessoas acabavam fazendo. Então eu me vejo ali, eu sempre me coloco na posição de Moisés, né? Sempre me coloco na posição daquele personagem bíblico. Se fosse eu também, recorreria a Deus e falaria, Pai, me ajuda, porque a galera tá fazendo um punhado de coisa aqui que eu não sei resolver. E eles vêm perguntar para mim se é justo, se não é, e eu não sei o que falar. Então, provavelmente foi no momento desse que Deus ali entregou para Moisés esse monte de regras. Talvez seja uma leitura, vamos dizer assim, não tão inspiradora. Ficar lendo regras na Bíblia. Mas é importante que às vezes saem algumas palavras ali, algumas frases, são muito importantes para a gente entender certas coisas no futuro, nas próximas leituras da Bíblia. E às vezes eu penso em pular essas partes, não gravar essas partes. Inclusive hoje eu cheguei a parar uma vez o vídeo, pensar em não gravar esse capítulo 22, justamente porque só tinha regras sobre roubar bois e ovelhas. E aí eu pensei, não,
Vou gravar sim, porque isso aqui está aqui na Bíblia, colocaram na Bíblia por algum motivo. E se colocaram, então eu vou ler para as pessoas. Se você não quiser ouvir essa parte, não tem problema nenhum. Simplesmente estopa o vídeo, para o vídeo aí no local que você não está satisfeito, passa o vídeo para frente, vai para o final e pronto. É simples assim, tá bom? Isso é uma coisa muito democrática, simples. Se você não gostou dessa parte, essa parte da Bíblia, se você não gostou dessa parte do texto, simplesmente para ou passa para frente, tá bom? Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.